Minha gente querida, como eu tenho dito, amantes do livro da profecia, no sentido daqueles que amam a palavra profética e creem que ela se cumprirá. Você que acompanhou o nosso curso até aqui, a você o meu abraço, a você a minha gratidão por ter me acompanhado em todo esse estudo. E eu decidi fazer essa aula, se eu posso chamar de aula, um encontro com você para fazer um resumo. Eu chamei de resumão do livro do Apocalipse. Não se preocupe, não será tão extensa assim, não será mais extensa que as outras aulas, mas eu quero que você entenda bem todo o encadeamento da palavra profética desde o Apocalipse 1 até 22. Logicamente, o óbvio, sabedoria divina, não é que apareça no capítulo 1, primeiramente o Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória, glorioso, vitorioso, não mais, veja bem, não mais naquela figura, o mesmo Jesus, mas não naquela figura dos evangélicos, daquele que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Enfim, o carpinteiro de Nazaré. Agora ele aparece como ele sempre foi e sempre será. Lá, no período dos evangelhos, nos seus anos na terra para ir à cruz, ele se esvaziou de si mesmo. Mas agora na ressurreição ele retomou sua glória. Ele aparece no capítulo 1 de Apocalipse glorioso, como grande mestre de tudo que virá. O Senhor que regerá todo este grande drama na face da terra. É a primeira visão de João. João tem então a revelação sobre as igrejas. O Senhor manda que ele escreva as 7 cartas às 7 igrejas. Aquelas igrejas somos nós hoje. Nós vimos isso no estudo. E então agora, os dramas que virão. Tudo que virá. Agora há de começar por um detalhe importante. O arrebatamento da igreja, a igreja no céu. Os fiéis do Senhor no céu. Nós vimos 24 anciãos diante do trono. E eu disse a você, 12 e 12. 12 é o número de Deus para o seu povo. Pois bem, 12 e 12. Isso simboliza 12 crentes do Velho Testamento e os 12 crentes do Novo Testamento reunidos agora em um só povo. Então, o que abre todos os dramas que virão, a cortina para o desenlace desses dramas, para a ocorrência desses dramas mundiais, das tragédias que virão. Os selos, as trombetas, as taças, é o arrebatamento da igreja. Mas também há um segundo elemento importante. Tudo estava escrito num livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E se procura um no céu, na terra, embaixo da terra, enfim, se procura alguém que seja digno de abrir este livro e não se encontra ninguém. E João, olhando aquilo na expectativa, chora muito. Ficou desconsolado porque, disse ele, não há ninguém digno de abrir este livro. Parece que em seu espírito, em seu coração, ele sentia, este livro precisa ser aberto. Os fatos para os quais eu fui chamado para ver e relatar começarão a partir desse livro. E quando João chorava, veio uma voz para ele e diz, não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que foi morto e reviveu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Agora aparece o Senhor Jesus na prática, veja bem, na prática, para dar início a todos os dramas mundiais. Aí está, minha gente, assim começa o livro do Apocalipse. E quando Jesus abre o primeiro selo, surge um cavalo branco, mas tem muita gente que pensa, esse cavaleiro do cavalo branco é o próprio Senhor Jesus. Não, é o anticristo. Por quê? Porque um dos sinais é que a arma desse cavaleiro é um arco.
E a arma do Senhor Jesus é a espada, como está no capítulo 19, e a gente viu depois no estudo. Então o anticristo surge, veja bem, mas sob a autorização, o domínio, o governo soberano do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Houve o arrebatamento. A igreja subiu, um sumiço geral. Desespero no mundo, pânico no mundo. As multidões incontroláveis, os líderes sem saber o que fazer. E eles reúnem a ONU, Organização das Nações Unidas, vão discutir o fenômeno em urgência, eu diria numa linguagem jurídico-política, urgência urgentíssima. E aparece então um indivíduo, um personagem novo com um álibi, com uma história que convence aqueles líderes. Eles dizem: é isto, é disto que nós estamos precisando. E se convoca imediatamente uma rede mundial de televisão, e esse líder fará o seu discurso mostrando, segundo ele, um grande engano. Não, segundo ele, o que acontecerá, mas um grande engano. Ele mostrará aos habitantes da terra que há esperança, que eles não se desesperem, e convencerá as pessoas. Assim surgirá esse homem, e assim começará os 7 anos da grande tribulação. Esse homem, então, os líderes da ONU dizem: olha, precisamos de uma liderança mundial neste momento crítico. E ninguém melhor do que este homem, este personagem que surgiu agora. E assim ele assume o governo mundial, e auxiliado, assessorado por uma confederação de líderes, por um grupo de líderes mundiais. E se estabelece um governo único no mundo. A Bíblia diz que esse será um tempo, eu vou explicar isso melhor, de falsa paz. Ele estabelecerá uma paz no mundo, as guerras cessarão. As religiões, os conflitos, hoje muitas guerras têm origem em religiões, em conflitos religiosos, como na Palestina, no Oriente Médio em geral. Ele unificará as religiões, chamará as religiões a um consenso, a um tempo de paz, e conseguirá isso. Mas, veja bem, seu governo será de 7 anos, mas será na verdade de 3 anos e meio. 2 metades de uma semana de anos, 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio restantes de horror sobre o mundo, quando ele revelará a sua face. Mas nesses primeiros 3 anos e meio, veja bem, de falsa paz, tudo calmo, quieto, o mundo como nunca se viu. Essa geração nunca viu coisa igual. E muitos questionarão, inclusive, aquele Cristo dos cristãos que nós estávamos acostumados a ouvir. Ele não fez nada disso, não chegou aos pés desse. E o aclamarão e receberão a sua marca. Mas haverá uma sedução, um engano bastante especial desse homem para o povo judeu. E o elemento central desse engano principal será que ele conseguirá, como não sabemos, mas ele conseguirá que se faça a reconstrução do templo judaico em Jerusalém, no Monte do Templo. O templo será reconstruído, os judeus voltarão com um contínuo sacrifício, aquele culto mosaico que a gente vê, especialmente no livro do Êxodo, Levítico, não é? Deuteronômio, os livros da lei, mas especialmente no Êxodo. Israel voltará com aquele culto em Jerusalém, no seu templo reconstruído. E isto enganará terrivelmente os judeus. Esse era o Messias, não aquele outro, aquele que eles chamavam de Yeshua. Esse é o verdadeiro, nos possibilitou o nosso templo, a volta dos sacrifícios contínuos. Eles serão seduzidos por ele. Mas para que isso aconteça, o anticristo terá de ser um judeu. Não importa de que nacionalidade, a gente não sabe.
E esse homem já está no mundo, gente. Esse homem já está no mundo. Ele será auxiliado por um líder religioso também mundial. E eles unificarão as religiões, farão um ecumenismo mundial. Nós estamos vendo nesses dias já um sinal de um engano que está vindo sobre o povo evangélico, os cristãos evangélicos. Essa questão de Maria, o Papa, ter dito lá com o seu concílio de cardeais, ter dito que Maria não salva. Aquilo é um ardil para nós evangélicos buscando o ecumenismo. Isso está dando problemas grandes, mas vai passar. Mas a verdade é que o engano começa a surgir. Pois bem, estabelecido esse governo, 3 anos e meio, uma semana de anos, 7 anos, no meio. Daniel fala disso, a primeira metade da semana de anos, falsa paz, uma absoluta paz. Isso seduzirá o mundo. Mas durante esses primeiros 3 anos e meio, esta semana, esta primeira metade da semana de anos, em que virá essa falsa paz, aí surgirão as 2 testemunhas mártires. Deus levantará 2 homens. Pensa-se, muitos pensam serem Moisés e Elias. Eu penso, coloquei meu pensamento no curso, você é livre para pensar o que desejar, mas eu penso que serão Enoque e Elias. Os 2 que não foram, que não morreram, não provaram uma morte física, foram trasladados. Enoque se destacando por sua santidade, sua comunhão com Deus, e Elias pelo seu poder, profeta de fogo, profeta de poder. Mas ambos santos homens de Deus, poderão ser esses 2, poderá ocorrer isto. Eles combaterão o anticristo, eles pregarão, as pessoas estarão recebendo as marcas nas mãos e na mão, na testa, mas eles estarão pregando, esse homem é falso, esse líder é falso, Jesus, Yeshua, é o verdadeiro Messias, não creiam nesse homem, não creiam nesse homem. E eles serão uma pedra no sapato para o anticristo. E o incomodarão muito, mas ele os aguentará. Até que termine os primeiros 3 anos e meio. A primeira metade das duas metades de anos, de 7 anos. Aí o anticristo mostrará a sua verdadeira face. Ao fim desses 3 anos e meio iniciais, ele já terá dominado o mundo, ele terá o mundo nas suas mãos, e agora ele pode mostrar quem verdadeiramente ele é. E virá a grande tribulação, o sofrimento, as tragédias propriamente ditas, que a terra ficará devastada. Um tempo que Jesus disse, nunca houve igual desde que há mundo. E se esses dias, disse ele, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Pois bem, quando o anticristo revelar a sua face, nessa metade da semana de anos, ele vai matar essas 2 testemunhas. Agora ele pode matar. O ódio que ele tinha guardado, reservado, ele vai colocar todo sobre elas, elas serão mortas. Seus corpos jazerão, diz o Apocalipse, na praça de Jerusalém, por 3 dias. E o mundo todo verá. Nós temos hoje aí as câmeras de TV, internet, transmissão em tempo real. O mundo inteiro verá, mas no final de 3 dias, essas 2 testemunhas ressuscitarão e o Senhor as levará ao céu. E começará uma grande perseguição sobre os judeus. O holocausto terá sido coisa pequena. Os crentes que terão ficado, que não terão subido no arrebatamento e agora não aceitaram a marca da besta, agora fizeram um propósito de firme de sofrer pelo Evangelho, mas permanecer fiéis. Não aceitaram essa marca maldita. Esses crentes vão esconder, vão acolher judeus, como houve na Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto. Houve crentes cristãos que escondiam os judeus dos nazistas. Os crentes farão isso. E a perseguição será especialmente sobre Israel. Mas veja, quando eles se sentirem traídos, fomos traídos. Não é esse o Messias, nós aclamamos um falso Messias, um impostor. Eles reconhecerão que o verdadeiro Messias era aquele que eles mataram na cruz, Yeshua.
Sabe por quê? Porque o testemunho, a pregação das duas testemunhas será justamente de modo grande, não somente isto, mas de modo grande sobre isto, dizendo aos judeus: esse é falso, o verdadeiro era Yeshua e vocês o mataram, voltem-se para ele, esse é falso. Eles não acreditarão, porque terão seu templo reconstruído, o contínuo sacrifício terá voltado. Mas agora, traídos por esse homem, eles dirão: Yeshua é o verdadeiro Messias, e nós o matamos. E se voltarão para ele com o mais profundo arrependimento, em pranto e em dor. Eu me lembro do provérbio popular: não veio pelo amor, veio pela dor. Tem um pouco de razão, mas não tanto, porque tem muita gente que vem pela dor e a dor vem pelo amor. No fundo, todos vêm a Deus pelo amor. Pois bem, ele estabelecerá o seu governo. E nessa última semana de anos, 3 anos e meio, que ele mostrará a sua face, ali acontecerão os cataclismos, as tragédias, os dramas, tudo isso, um elemento só. As tragédias que virão ao mundo, nos selos, nas trombetas e nas taças, especialmente nas trombetas e nas taças, que falam bem mais de catástrofes. Tudo isso ocorrerá nesta segunda semana de anos, e o governo, o trono do anticristo se tornará um horror. Mas os 7 anos terminarão. O tempo determinado é este, o tempo, Daniel fala determinado, 7 anos, uma semana de anos. Agora, o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele voltará em grande glória, com seus santos, com seus anjos, para derrotar o anticristo, pôr fim ao seu governo e estabelecer um juízo na terra que ainda não é o juízo final. Findados os 7 anos, terminaram os 7 anos, Jesus volta glorioso, o anticristo, esse líder mundial terrível, esse ditador, ajunta um exército grandioso e marcha em direção à Palestina para o lugar do confronto, a batalha do Armagedon, para enfrentar o Messias, o Cordeiro, e tentar prolongar o seu governo e impedir o seu fim. Ali haverá a batalha do Armagedon, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo desfará o inimigo com o assopro da sua boca. Veja, palavra, boca. A Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. O verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, ele tem a espada que é a palavra. O anticristo é derrotado, o falso profeta com ele, e a Bíblia diz que os dois são lançados no lago de fogo e enxofre. São os que inauguram esse lugar definitivo e terrível dos perdidos. Mas agora escuta, a terra está devastada. Tem uma massa humana, uma multidão que recebeu as marcas, a marca da besta na testa ou na mão. Fizeram pacto com ela: essa gente precisa ser tirada da terra, sofrer um juízo imediato, para que então o milênio seja implantado com os santos de Deus. E Jesus, após derrotar o anticristo e o falso profeta, a besta leopardo e a besta cordeiro, ele então estabelece, ele abre um tribunal de um julgamento parcial sobre a terra, o juízo dos bodes e das ovelhas. E Jesus disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou para o seu reino, ele separará os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Veja, um juízo seletivo, separando aqueles que receberam a marca da besta dos que foram fiéis e permaneceram fiéis a ele, que entrarão no reino com ele. E ele dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, entrai no reino, entrem no reino, que está preparado para vocês. Mas dirá aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Feito o juízo dos bodes e das ovelhas, agora começará o milênio.
o Senhor inaugurará os 1000 anos de paz. Eu creio assim, colocaria você aquilo no que eu creio. O mundo tem 6.000 anos de história humana. Nós vimos na numerologia bíblica que 6 é o número de homem. E 7 é o número da perfeição divina, de Deus em sua perfeição. Veja, Deus criou o mundo em 7 dias de trabalho efetivo, em 6, um de descanso. Agora, o mundo tem 6 dias de 1000 anos de história humana, de governo humano, de desastre por causa do pecado humano. 6 anos de história humana, de pecado, de desgovernos, de desatinos. Mas falta 1 ano para completar o ciclo da perfeição de Deus em relação às suas criaturas. Falta 1 ano, que será o milênio sabático, o 7º milênio. E este será o milênio do governo de Cristo. Eu acredito assim. Vou dizer a você algo em que eu acredito. Julgue você se acredita comigo ou não. Você tem toda a liberdade. 6.000 anos de governo do homem, agora o Senhor Deus vai mostrar a nós o que seria o mundo se Adão não tivesse pecado. Será o milênio do descanso da terra e das criaturas de Deus, onde haverá perfeita paz. O leão comerá palha com o boi. Leão hoje é um animal carnívoro. Carnívoro voltará a ser herbívoro. A criança pequenininha brincará com a serpente. Agora veja, isso aí é uma questão, não é a serpente o diabo, é o animal. E diz também que pó será a comida da serpente. Significa uma coisa: a serpente não poderá mais fazer mal. 1000 anos de paz. Repovoaremos a terra. Aqueles que tiverem ficado aqui em seus corpos carnais, repovoarão a terra. Nascerão meninos e meninas, crianças, e não haverá morte nesses 1000 anos. A Bíblia fala dos pequeninos, dos velhos, que terão vida longa. Isaías, me parece que capítulo 65 diz isto. O milênio de paz do Senhor. E nesse tempo, lá no início, para o início do milênio, se o anticristo e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, Satanás terá um destino parcial diferente. Um anjo descerá do céu, ao fim da grande tribulação, a derrota do anticristo. Virá um anjo do céu com uma corrente, acorrentará Satanás e o lançará no abismo por 1000 anos preso em cadeias. 1000 anos, e porá selo sobre ele, como a dizer: Deus mandou fazer, ninguém pode tirar. Você estará aí por 1000 anos. E o milênio transcorrerá em paz, como nós dissemos. Mas são 1000 anos, é o milênio sabático. Ao fim desses 1000 anos, ainda importa que haja uma história mais imediata, mas haverá. A Bíblia diz que, findos os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a enganar as nações. Quem ele enganará? Ele procurará enganar aqueles que nasceram no milênio. Por quê? Porque todo homem tem de ser provado, todo homem tem que fazer a sua escolha entre vida e morte, entre bênção e maldição. Aqueles que nasceram no milênio, nasceram num tempo de paz, onde não havia perturbação, a tentação de Satanás, mas serão provados. E ele sairá a enganar as nações, diz o Apocalipse. Eu quero dizer uma coisa a você aqui. Se eu falei a você que, escrevendo o meu livro A Marca da Besta, tem lá o discurso do anticristo para o início da grande tribulação, agora também tem um discurso tremendo. No fim do milênio, o encontro é um sonho meu, é uma conjectura minha, uma imaginação minha, mas que eu creio que tem a fundo de verdade. O encontro de uma mulher daquelas nascidas no milênio com a serpente de novo num bosque, digamos num jardim. E ali começa a nova sedução de Satanás, e aquilo se espalha, e a Bíblia diz que ele vai enganar muitos e reunir uma multidão. E agora Satanás vai marchar para Jerusalém em pessoa com essa multidão de amotinados para tentar derrotar o Messias que estará reinando ao fim do milênio em Jerusalém.
ele investirá contra o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, na tentativa louca, desesperada e última, no último recurso, tentando vencer o Cordeiro. E ali será o seu fim. Será o seu fim. Ele será também lançado imediatamente no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta leopardo e a besta cordeiro, o anticristo e o falso profeta. Já estão no lago de fogo e enxofre. O anticristo, o falso profeta, agora foi o diabo. Agora a Bíblia diz que a morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Tudo isso foi para lá. Agora é hora do juízo final. Você está entendendo isso? Agora é hora do grande e derradeiro, o juízo mesmo final, o juízo dos perdidos, aqueles que se levantarão para serem julgados na segunda ressurreição. A Bíblia diz: bem-aventurado o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Mas agora é os da segunda, são os da segunda ressurreição. São os perdidos de todas as eras da história da humanidade, que comparecerão diante do trono que a Bíblia chama de o grande trono branco. E virá o juízo final. Julgados os homens, agora passou toda a dor, passou todo o sofrimento. Eu acho interessante que a Bíblia diz, então eu creio no que a Bíblia diz. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Para mim, o lago de fogo e enxofre é tão grande que até o inferno cabe lá. Eu sei que alguns podem discordar, mas o inferno não é a habitação eterna dos perdidos. Ele dará os seus mortos, que serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, mas ele próprio também será lançado. A morte, essa é uma operação espiritual, a morte é um espírito, uma operação espiritual, será lançada lá também. Tudo isso foi embora. Agora, ainda resta um juízo. Note bem esse detalhe, ainda resta um juízo. Um juízo. Um juízo. Resta um juízo sobre essa terra, essa velha terra, e esse céu que está aí, este universo. Pedro fala que essa terra em que nós vivemos está reservada como tesouro para o fogo, e que os céus se enrolarão como um tecido, mas diz também que os elementos celestes ardendo se queimará. Parece aquele fogo que quando a gente queima papel ou um tipo de tecido, ele começa a se enrolar enquanto queima. Esse universo conhecido e desconhecido. Por que digo desconhecido? Porque não conhecemos todo o universo. Por mais que a ciência tenha avançado, não chegamos aos limites dele. Isso será destruído. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Existem 3 céus. Tenho aqui na minha mesa, no meu gabinete, um globo terrestre. Mas o primeiro céu é essa camada atmosférica, essa atmosfera que envolve a Terra. Esse é o primeiro céu, nós podemos entender assim, a atmosfera terrestre. O segundo céu é o universo desconhecido e desconhecido. E o terceiro céu é o lugar do trono de Deus, da habitação de Deus. O terceiro céu não será atingido, mas o primeiro e o segundo céus, essa camada que envolve a Terra, essa primeira dimensão em torno da Terra e todo o universo se queimará. Porque é interessante, se Deus fez de nós, terá feito de nós novas criaturas, Ele agora fará para nós uma nova terra. Agora veja o outro lado
da moeda. Se para os filhos de Deus, as novas criaturas, Deus criará uma nova terra e um novo céu, para as velhas criaturas, ele fará a mesma condenação desse universo, dessa terra velha, essa terra adâmica, a mesma condenação que os ímpios levarão, essa terra também levará. Por isso que ele diz na sua palavra Isaías: eis que faço novas todas as coisas. Deus não dará uma arrumadinha na terra, não reunirá a multidão dos remidos. Não, eu estou dizendo não, em sentido negativo. Queridos, vamos trabalhar, vamos restaurar essa terra. Não. A Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra. Quando ele diz: eis que as primeiras coisas são passadas e faço novas todas as coisas, significa isso. Deus quer tudo novo. E aí João tem a visão, depois desse cataclismo terrível, tremendo, na verdade, da terra se queimando, o céu se queimando. Eu mostrei uma figura a você da terra em brasa, em carvão. Depois desse juízo sobre a terra e sobre o universo, João então diz na sua visão: e eu vi um novo céu e uma nova terra. Gente, vamos pensar que tudo, mas absolutamente tudo que virá para nós será novo, porque nós também, olha, a cruz não nos faz como se fazemos a um carro: encostar na oficina, desamassar aqui, desamassar ali, tirar um podrezinho de lataria aqui e ali, trocar um pneu que furou, dar uma pinturinha no carro, restaurar, reformar. A cruz não restaura, não reforma, a cruz não dá jeitinhos. Quem está em Cristo é nova criatura, é total. Assim será também com a nova terra. Será uma nova terra, será um novo céu. E eu creio que céu e terra serão um plano só. Porque a Bíblia fala do trono de Deus no céu. Ele não vai eliminar, abandonar o seu trono no céu para morar conosco na terra, porque a Bíblia diz que o trono dele estará na terra. Mas terra e céu serão um plano só. Como isso, pastor Daniel? Explica melhor. Não consigo, não sei. E como essa velha terra onde a gente vive, eu chamo de adâmica e edêmica. Adâmica em relação a Adão, criado inicialmente para ele. E edêmica do Éden. Como ela lá, essa velha terra, lá no início do Gênesis, ela tinha uma capital, ela tinha um jardim capital chamado Éden. A nova terra também terá um novo Éden. Será a cidade santa. E João viu a cidade santa descendo com uma esposa. Veja bem, já não fala noiva. Hoje nós chamamos a igreja de a noiva de Cristo. Mas agora João já é fato consumado, vivido, acontecido. Não é mais noiva, é esposa. Como a esposa ataviada para o seu marido, não é noiva. A Nova Jerusalém, a nova capital da nova terra, desce do céu. E ali Deus habitará com os homens. Vimos a glória dessa cidade. E eu vou dizer uma coisa, como Jesus disse, parafraseando, Jesus não disse diretamente, ele mesmo no Evangelho, mas o profeta disse, o profeta Ageu: a glória da segunda casa do segundo templo será maior que a da primeira. Mostrando que no segundo templo, lá atrás na história, o Messias se manifestaria nele. Eles sempre desejaram o Messias. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Pois eu parafraseio esta mensagem profética e digo: a glória do segundo Éden será incontavelmente maior que a do primeiro. Agora, estamos sonhando, agora entramos na dimensão dos sonhos. Não dá para comparar esse primeiro Éden que tivemos no Gênesis com aquele da Nova Jerusalém, da Nova Terra. Mas eu creio, eu estou sonhando. Será a capital, será o centro da Nova Terra, onde nós habitaremos, mas nós teremos o interior. Nós teremos
toda a nova terra para vivermos nela, circularmos nela eternamente. E assim termina o livro do Apocalipse. Aqui a gente pode aplicar em verdade aquela máxima do fim dos filmes na maioria. E foram felizes para sempre. Eu digo melhor. E seremos, eu e você, nós, seremos felizes para sempre. Agora, ao fim desta palavra, vamos a uma reflexão. Você acredita na cruz? Você crê mesmo? Confia? Recebeu essa palavra da cruz? De salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que você estará? Agora vem a pergunta maior. Nessa nova terra? Nessa cidade santa? Na Nova Jerusalém? Você crê que tudo isso é verdade? Ou você tem dúvidas quanto a isso? Se porventura alguém tiver dúvidas, procure tirar essa dúvida. Porque lá entrarão os que creem, os que são da fé, que podem crer tanto no Jesus maravilhoso que desceu a este mundo e morreu na cruz, quanto mesmo Jesus maravilhoso que nos garantiu todas essas coisas. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas é assim mesmo. E eu vou lá preparar lugar para vocês. Tem um lugar lá para você? Mas o livro termina com uma advertência, uma bênção e uma advertência. O livro diz que a porta ainda está aberta agora. O final do Apocalipse, Apocalipse 22, está falando para esse tempo, nosso tempo. Gente, tudo isso vai acontecer, certamente acontecerá. Mas hoje a porta está aberta. Quem quiser entrar, pode entrar. Jesus é a porta. Aí está o livro do Apocalipse. Aí está o fim de todas as coisas, mas o início de um tempo novo que nós teremos com o Senhor. E no fim desse estudo, desta palavra, só podemos dizer uma palavra? Não, diríamos outras mais. Mas é uma palavra extraída do próprio capítulo 22 do Apocalipse ao seu final. Maranata, vem logo, Jesus. É isso que significa, vem logo. Jesus, volta logo. Fechamos o nosso curso do Apocalipse. Os capítulos nós já estudamos até a última aula, mas agora este resumão que eu trouxe para você. Mas agora uma palavra derradeira aqui. Eu disse a vocês que todos os dramas, tudo do Apocalipse, que a gente foi vendo de selos, trombetas, taças, tudo isso, as batalhas, as misérias, as tragédias, tudo começa com um evento: o arrebatamento da igreja. Os filhos de Deus seguros diante do trono do Senhor. Aqueles 24 anciãos. Vamos guardar esse nosso tesouro num bom depósito. Pastor Onéias, ficando por aqui, e como uma série que eu tenho, eu digo, falando sério. Deus te abençoe, em nome de Jesus.